Hoje é dia do resumo da semana. Boa tarde a todos, e nós estamos fazendo o resumo da semana desde segunda-feira, último dia 30 de agosto, né? E já chegando na data de ontem, dia 3 de setembro. Hoje, dia 4, e nós vamos fazer um resumão da semana rubro-verde dentro do nosso canal Paixão Lusa, os canais Paixão Lusa de YouTube e também de internet. E no começo da semana, no programa Paixão Lusa, edição 1559, levado ao ar na segunda-feira, dia 30 de agosto. Claro que o foco maior do programa, que ocupou praticamente todo o espaço do programa, foi a análise detalhada do jogo da Portuguesa, vitória de 2-0 diante do Madureira, sábado último no Canindé, jogo da penúltima rodada da fase de classificação desse grupo 7 do Campeonato Brasileiro da Série D. Vitória essa que deixou a Portuguesa numa situação muito cômoda em termos de classificação. Não só garantiu ao time rubro-verde a permanência na liderança do grupo, como possibilitou à Portuguesa a situação condicionada dos cartões amarelos. E a Portuguesa forçou que 7 dos seus jogadores, todos pendurados com 2 cartões amarelos, forçassem a barra no jogo de sábado contra o Madureira para receberem o terceiro amarelo, consequentemente ficarem fora do jogo de hoje contra a equipe do Cianorte. Então, de uma forma inteligente, comissão técnica e jogadores entraram num entendimento e a Portuguesa se serviu do regulamento para, nessa última rodada, poupar os seus jogadores, 6 deles considerados titulares, evitar que ou um, ou todos, ou alguns, recebesse o terceiro cartão amarelo no último jogo da fase de classificação, e esse ou esses ficariam impedidos de atuarem no primeiro jogo do funil da competição, a hora que começa o mata-mata. Então, entendo que foi uma atitude razoável, uma atitude inteligente, e nós abordamos isso na segunda-feira. Abordamos também uma projeção do futebol feminino, do futebol sub-20, e analisamos os resultados da 13ª rodada da Série D, Grupo 7. Falamos dos adversários da Portuguesa, da classificação, analisamos os resultados e fizemos uma projeção do que poderá acontecer na rodada de hoje. Isto aconteceu na segunda-feira. Na terça-feira, nós tivemos o programa com as suas atrações rotineiras do Jogador Misterioso, do Arquivo Rubro-Verde. Tivemos também o quadro da Copa Paulista, onde nós dissecamos aqui todo o regulamento, a formação de grupo da Portuguesa, os clubes que compõem, junto com a Portuguesa, o último grupo da Copa Paulista que terá 17 clubes, e o único grupo com 5 clubes é exatamente o grupo da Portuguesa. E nós conversamos muito sobre isso, explicamos bastante como funcionará a competição, disputa no grupo, turno e retorno, ou seja, 2 vezes a Portuguesa pega o Juventus, pega o Atibaia, e assim por diante. E depois, os 2 primeiros passam automaticamente para outra fase, que é chamada quartas de final. Então, tudo isso foi debatido, tudo isso foi discutido, conversado, analisado melhor,
no programa da terça-feira. Fizemos uma projeção também do jogo do futebol feminino, que foi na quarta-feira, né? E também falamos do grupo de profissionais, que tinha se reapresentado e com uma semana diferente de treinamento. Por quê? Porque todos os jogadores do elenco, toda a comissão técnica, diretoria da Portuguesa, já eram sabedores que 7 jogadores do elenco de profissionais não viajariam para a cidade de Cianorte. Uma outra dúvida em questão física, mas esses 7 eram situações definidas. Então, nós abordamos isso também na terça-feira, na edição 1560, que foi levada ao ar no último dia útil de agosto, dia 31. Na quarta-feira, nós tivemos como atração maior aqui no Paixão Lusa as presenças do treinador Fernando Marchiori e do supervisor, gerente de futebol da Portuguesa, Flávio Alves. Uma entrevista que durou por volta de 2 horas de tempo, onde muitos pontos foram abordados, algumas questões levantadas, sempre com o objetivo de esclarecer o torcedor da Portuguesa, de esclarecer o público que acompanha a Portuguesa, mesmo aqueles que não são rubro-verdes e que gostam da Portuguesa. E tem sempre o interesse de saber como andam as coisas da Portuguesa, a vida rubro-verde. Então, foi muito interessante. Fernando Marchiori abordou questões de número de jogadores no elenco, planejamento que vem lá de trás para as 2 competições que a Portuguesa deverá disputar paralelamente. A partir do dia 14, terá início a disputa da Copa Paulista. E a Portuguesa, independentemente de ter sucesso ou não na Série D do Brasileiro, conseguir ou não uma vaga à Série C do Campeonato Nacional, a Portuguesa disputará a Copa Paulista buscando mais uma conquista, como foi a Copa Paulista de 2020. Por quê? Porque se a Portuguesa conquistar uma das vagas da Série C do Brasileiro, a Portuguesa pode perfeitamente buscar o título ou até mesmo o vice-campeonato da Copa Paulista e ficar com uma vaga na Copa do Brasil, uma competição que a Portuguesa não disputa há muito tempo. Então, o Fernando Marchiori explicou o porquê de ter no elenco um número relativamente grande de jogadores, de atletas, explicou situações de preferência de alguns atletas, de mudança de posição de alguns jogadores, como foi o caso do Cezinha. Ele explicou o porquê dele inverter o lado do atleta, buscando uma condição melhor para ele desenvolver o seu futebol. Então, e o Flávio Alves também colocando muitas questões no aspecto estrutural do futebol profissional do Português. Abordamos também as categorias de base, abordamos as necessidades da estruturação da Portuguesa. Os dois foram muito objetivos e, com transparência, disseram que o atual estágio da Portuguesa ainda está muito aquém do necessário, do ideal, né? Então, é preciso que a Portuguesa ainda cresça muito nessa parte estrutural do seu futebol, desde a base até os profissionais, para a Portuguesa ter uma condição parelha com os grandes clubes do futebol nacional. E, com isso, claro, galgar altos degraus nessa escada futebolística. Então, nós abordamos muitos assuntos, Fernando Marchiori sempre sendo muito grato ao clube pela oportunidade que ele tem, foi categórico ao dizer que jamais pensou em entregar o cargo quando a Portuguesa oscilou e aí uma fase negativa acabou atingindo a equipe por alguns jogos.
que jamais ele pensou em desistir, entregar o cargo, entende o posicionamento do torcedor, sabe que o torcedor cobra muito, sabe que o torcedor, às vezes, não enxerga certas situações, até por não saber de alguns detalhes internos no mundo do futebol de um clube. Deixou claro que alguns jogadores, por opção, quiseram deixar a Portuguesa e que sempre foi feito esse planejamento, buscando a disputa das duas competições, formação de elenco. Então, foi duas entrevistas, numa só, que foram com dois entrevistados. Elas foram muito interessantes, muito boas, e uma outra situação que nós não tivemos a oportunidade de abordar, como eu disse, ficamos quase 2 horas com as entrevistas, né? Isto foi na quarta-feira. Na quinta-feira, nós conversamos bastante sobre a reunião do Conselho, foi realizada na terça-feira, e a Portuguesa se debatendo com os velhos problemas, os problemas de sempre, ausência do conselheiro, primeira chamada com apenas 27 conselheiros, o que é muito pouco. A segunda chamada não tinha o número ideal de 50 conselheiros. Na verdade, foi feito um arranjo para que a reunião fosse realizada, cá para nós, contrariando até os estatutos, né? Esses estatutos que, em determinadas situações, eles são rigidamente obedecidos, mas que, em outras situações, quando é interessante, eles não são obedecidos. Interessante, né? Bom, de qualquer forma, houve a reunião, alguns assuntos foram discutidos, e claro que, para alguns, as definições, as resoluções não foram aquelas desejadas, para outros, tanto faz, e para os ausentes, o que menos importa é o que é discutido na reunião. E, lamentavelmente, a gente vê reunião após reunião do Conselho Deliberativo o desinteresse patenteado de um bom grupo de conselheiros, que realmente não vão, não comparecem e não sei se justificam suas ausências ou não. Apesar que, na minha opinião, justificar ausência nem sempre nunca é a solução, e nem sempre é razoável, né? Alguma coisa acontece. Falamos também das declarações do presidente Antônio Carlos Castanheira, numa entrevista ao nosso grande amigo, jornalista Fernandinho Fernandes, da Rede Bandeirantes de Comunicação, e onde o presidente abordou principalmente esse acerto jurídico-financeiro que a Portuguesa conseguiu junto à nossa justiça, ao desembargador, ao corregedor, aliás, fazendo com que dívidas altíssimas da Portuguesa fossem consideravelmente reduzidas, é o chamado deságio, né? E a Portuguesa conseguiu mostrar ao corregedor que o excesso nas multas, nas correções solicitadas pelos ex-jogadores, por ex-funcionários, elas estavam fora da realidade e provocando até problemas de ordem social no clube, né? E houve uma compreensão por parte do corregedor, houve uma compreensão por parte da justiça e as situações foram mudando, e hoje a situação da Portuguesa em termos de quitar os seus débitos com os seus credores, ela se torna mais favorável. Claro que o clube tem que pagar, o clube se beneficia de um acordo mais justo, né, mais dentro da realidade financeira do próprio país,
Mas é importante, sim, que a Portuguesa possa cumprir o que acordou. Muito bonito acordar, fazer o acordo mediante os seus objetivos, mas é preciso cumpri-los, né? E a Portuguesa agora vai quitar já um bom leque de ações trabalhistas e, ao mesmo tempo, ir negociando outras que, paralelamente, estão aí aguardando solução. Então, foi uma entrevista muito interessante, onde ele debateu problemas também internos do clube, questões de estatuto, ações intempestivas e medidas extremamente desajustadas da última gestão do ex-presidente, e claro que aguardando aí por dias melhores para que a Portuguesa continue nesse trabalho de reação, nesse trabalho de recuperação, de reabilitação do clube. E claro que o presidente conta muito com o acesso à Série C do Brasileiro, que seria um upgrade do futebol da Portuguesa. Claro que o caminho a ser percorrido é muito longo e esse é apenas o primeiro trecho. Eu diria que são os primeiros quilômetros, mas tem muita coisa até chegar ao ideal, que é uma Série A de Brasileiro, uma Série A1 de Paulista, uma Copa do Brasil. Tem muito chão pela frente. E é preciso união de todos. É preciso que cada conselheiro da Portuguesa se conscientize dessa necessidade. É preciso que cada dirigente da Portuguesa exerça literalmente a sua função de dirigente, fazendo aquilo que lhe é destinado da melhor maneira possível para o clube, né? Então, tudo isso nós abordamos no programa de quinta-feira. E ontem, sexta-feira, o foco maior ficou por conta do jogo contra o Cianorte. Nós tivemos a presença de um representante, um jornalista da região, do interior do Paraná, o Renison, do portal arena.com, onde ele abordou as situações do Cianorte, a expectativa do Cianorte, o Cianorte que joga por um empate, o Cianorte que quer se classificar independentemente de combinação de resultados, não sei quem perder, o outro ganhar do Beltrano, o Beltrano perder para o Ciclano, o Cianorte quer fazer a parte dele, e um empate classifica o Cianorte. Mas um empate não é bom para o Portuguesa. Por quê? Porque o Santo André pode vencer o Bangu, e aí o Cianorte tiraria da Portuguesa, com esse empate, a possibilidade da Portuguesa terminar o grupo 7 da Série D como campeão do grupo, porque o Santo André ultrapassaria a Portuguesa no critério dos desempates, e aí o Santo André seria o campeão, coisa que a Portuguesa não quer perder a oportunidade de ser a primeira da chave. E tudo isso foi abordado no dia de ontem. Nós ontem também já divulgamos o time do mês de setembro, né, onde o ganhador receberá um prêmio do programa, ainda não definido, é verdade, mas sempre prêmios interessantes, prêmios que incentivam o nosso espectador, o nosso ouvinte, a participar dessa pergunta: que time é esse? No caso, é o time de setembro. Falamos também do campeão do placar, revelamos o jogador misterioso. Nessa semana, o jogador misterioso foi o Matheus, zagueiro da Barcelusa, de 2011. E nós, além disso, fizemos o sorteio do jogador misterioso, abordamos também a Copa Paulista. Então, ontem o programa foi desenvolvido desse jeito, com as atenções maiores voltadas, claro, para Cianorte, Portuguesa e Cianorte.
Portuguesa com esses desfalques, praticamente meio time, né? Mas fica aí a oportunidade de nós vermos mais tarde como foi a apresentação, né, daqueles que tiveram a incumbência de substituir os, entre aspas, titulares. A Portuguesa viajou ontem pela manhã para Cianorte, chegou lá um pouco antes do almoço, né? E concentração máxima para o jogo de daqui a pouco contra a equipe do Cianorte. Então está aí um resumo da semana do Paixão Lusa, dos 5 programas que realizamos nesta semana que pegou os últimos 2 dias úteis de agosto e os 3 primeiros do mês de setembro. E é um mês decisivo para a história do futebol na Portuguesa, com certeza. Então, agradeço aí a presença de todos e gostaria que vocês prestigiassem e vissem o nosso vídeo. Temos um vídeo aí do departamento feminino da Portuguesa e nós que temos todo o conforto, nós que temos o nosso teto, precisamos nos preocupar com aqueles que não têm o teto, consequentemente, nenhum conforto, ainda passam fome e frio, jogados aí por inúmeros cantos da nossa cidade e do nosso país. Então, prestem bem atenção nesse vídeo e façam aquilo que é possível fazer para diminuir, resolver é difícil, diminuir a dor do semelhante já é bem mais fácil. E isso nós podemos fazer. Até a próxima. Torcida Lusa, comunidade portuguesa, muito bom estar com vocês novamente nessa nova ação do nosso departamento feminino e responsabilidade social. Olha que bacana aqui o nosso manto, né, a nossa camisa listrada, totalmente autografada, para que a gente possa arrecadar cesta básica e corretores para os mais necessitados. Eu peço o empenho e o apoio de vocês nessa ação do nosso departamento, nesse momento difícil que a humanidade vem passando, né? E olha que bacana, nós temos aqui alguns adesivos, né? A nossa Severa, o nosso leão e o nosso escudo, que eu quero ver os nossos carros, os torcedores com todos os carros com esse adesivo, para que a gente possa mostrar a nossa Portuguesa pungente. Então, torcedor, vamos aderir a essa belíssima campanha do nosso Departamento Feminino e Responsabilidade Social, para que a gente possa aquecer o coração de todos. Um grande abraço, torcida, fiquem com Deus.